conhecer uma palestra de redes, internet e inovações na área. Meu nome é Antônio Nazaré Dias Araújo, da Universidade Federal do Piauí. Está supervisionado pelo curso de Sistema de Informação. Vou falar sobre as topologias. Topologia lógica. Uma topologia lógica, por sua vez, é a maneira como os sinais fazem tráfego através dos cabos e placas de rede. Topologia física é a maneira como os cabos conectam fisicamente aos computadores. O próprio nome já fala. Topologia ponto a ponto é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo compartilhar os serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. Topologia ponto a ponto conecta de um computador a outro. Topologia de barramento. Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados, apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento em um dado momento. Um exemplo de topologia de barramento. Topologia de anel. Na topologia em anel, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado anel. Os dados são transmitidos unidirecionalmente de um nó em nó até atingir seu destino. Um exemplo de topologia de anel. Topologia estrela. Nessa topologia, toda informação deve passar obrigatoriamente por uma estação central inteligente, que deve conectar cada estação da rede e distribuir o tráfego para uma estação não receba indevidamente dados destinados a outras. Um exemplo de topologia estrela. Cada um é direcionado para cada dispositivo. Topologia de árvore. Topologia de árvore é essencialmente uma série de barras interconectadas. Geralmente existe uma barra central onde os outros ramos menores se conectam. Esta ligação é realizada através de repartidores e as conexões das redes realizadas do mesmo modo que é o sistema de barramento. Um exemplo das ramificações. Topologia híbrida. Se as que utilizam mais de uma topologia ao mesmo tempo, podem existir várias configurações que podemos criar utilizando uma variação de outras topologias. Elas foram desenvolvidas para resolver necessidades específicas. Um exemplo. Cliente-servidor. Um exemplo básico de cliente-servidor. Tem o servidor, a internet, conecta aos clientes. O lado do cliente é o computador do usuário, solicitando a visualização de páginas web servidor. O lado do servidor é o computador que fornece ao cliente a informação solicitada web e aplicações. Placa de rede. Placa de rede, na realidade, é uma camada responsável pelo encaminhamento dos dados através da interligação de redes, que endereça os pacotes de dados e conversão em endereços lógicos, tipo IP, endereço fixo ou MAC. As placas de rede é um rádio que permite aos micros conversarem entre si através da rede. Qual a função das placas de redes? Controlar todo o envio e recebimento de dados através de rede. Exemplos: a Ethernet, padrão de velocidade BPS. Exemplos de placa de rede. Temos que ver uma antena do Wi-Fi. Modem. Um modem, portanto, é que vai realizar o papel de transformar o sinal analógico em digital. No caso, ele vai demodular. E o sinal digital em analógico modula.
Pelo fato esses processos serem conhecidos como modular e demodular, o nome modem veio de junção das duas palavras, modem. Então, modula e outro demodula. Então, qual seria a função de um modem? Ele tem a responsabilidade de modular sinais digitais de saída de um computador para outro dispositivo digital, para sinais analógicos. Ele transmite esses sinais em sinal analógico, que ainda é usado pela rede telefônica, no caso tradicional, né? Depois ele faz a demodulagem, sinal analógico de entrada, e converte o sinal digital para o dispositivo digital, que isso tudo ainda é por rede, né? Por rede de energia, no caso. No caso, o modem ele é ligado a um roteador, e a ponte entre o roteador e o modem externo. A sua resistência. O modem se conecta ao seu provedor de internet, que encaminha os pacotes aos vários servidores de internet pelo Brasil afora. Um exemplo do modem tem a internet, que o modem transmite para as redes de Wi-Fi e transmite para os clientes. Tipo de modem: ADSL e o 3G empregam diferentes tecnologias usadas para modular o sinal, que transmite os dados que trafegam da operadora de telefonia até o seu modem. Então, o modem que decodifica o sinal transferido pelo ADSL é chamado de modem ADSL, e o que decodifica o sinal enviado pelo 3G é chamado de modem 3G. Exemplos de modem: modem de ALP, modem ADSL, 3G e 4G. Exemplos: o roteador. No caso, qual seria a diferença entre o modem e o roteador? No caso, o modem ele é um dispositivo que tem a função de decodificar o sinal da internet, que chega até o provedor. E o roteador tem como objetivo distribuir esse tipo de sinal de internet para os seus dispositivos. O roteador é um equipamento usado para conectar diferentes redes de computadores entre si. No caso, para que serve um roteador na realidade? Ele é, no caso, um provedor de internet. Ele vai ser ligado ao modem para transmitir a internet para vários equipamentos, sem usar nenhum fio. No caso, ele roteia os sinais, além para transmitir para smartphones, tablets, celulares, por aí vai. No caso, como funciona um roteador? Os roteadores contam com antenas potentes que recebem endereços do modem e dos aparelhos. No caso, os modelos mais modernos funcionam conectados ao cabo de banda larga e conectam aos mais 4 saídas de cabos, como computadores, que transmitem sinal para conectividade sem fio, no caso o Wi-Fi, né? Em geral, os modems de banda larga mais atuais, além de funcionamento com modems, tem um roteador embutido. No caso, os mais modernos já vem um roteador embutido, né? Cada pacote de informação recebido pelo roteador tem um endereço de IP e uma porta de destino. O roteador recebe cada pacote e encaminha para o IP e destino, de acordo com as regras pré-definidas. Um exemplo do roteador: tem um sinal, recebe os sinais e transmite para os aparelhos. Além disso, muitos roteadores têm firewall internos, aumentando significativamente a segurança da rede, também a complexidade de configuração. No caso, como seria para que serve, no caso, um firewall? Ele cria mais barreiras para proteger a conexão Wi-Fi, para evitar
ataques hackers, malwares e alguma ação suspeita. Um exemplo, o roteador tem um firewall e tem a internet, bloqueia, né? Tipo uma parede, deixar passar informações. Os exemplos de roteadores. Vamos falar um pouco sobre os hubs. Caso que seria um hub? Hub, no caso, é uma plataforma que integra os canais de venda de sistema de gestão, conectando em um lugar desses. No caso, seria até lojas virtuais, né? Eles conseguem dar uma gestão se conectando a lojas virtuais, no caso as RPs e logística. Ou seja, ele auxilia na centralização da operação do vendedor e automatização do processo. Interligar vários computadores em uma rede. No caso, interligar vários computadores em uma rede. Mais como lojas virtuais. A hub recebe pacote de dados de computador e transmite esse pacote a outros computadores de rede. Enquanto o pacote de dados está sendo transmitido, outros pacotes que são recebidos entram na fila de espera. Apenas um pacote de cada vez. O primeiro que entra é o primeiro que sai. No caso, eles usam a transmissão de dados por difusão de broadcast, concentrador de dados. Um exemplo, tem um posto, tem um hub, transmite para vários postos, as lojas físicas no caso. Um exemplo de hub. E no caso, o hub seria uma inovação voltada para a geração de negócio, na realidade, né? Que é muito usado nas startups, nas médias e grandes empresas e nos grandes investidores. É bem usado nesse meio. No caso dos switches, qual a diferença mais ou menos do switch com o roteador? No caso do switch, ele é responsável pela comunicação dos seus dispositivos e sua rede privada. No caso, o roteador, como já foi falado, é responsável por gerenciar acesso dos seus dispositivos à sua internet. Basicamente isso. O switch pode ser visto como um equipamento por extensão física dos pontos de rede, ou seja, todos os aparelhos que se conectam em uma rede doméstica. O switch realiza as mesmas funções que o hub, mas com a diferença importante: vários pacotes são transmitidos ao mesmo tempo, que aumenta a velocidade da rede em comparação com a utilização de um hub. Encaminha o sinal apenas para o destinatário. Ele comuta dados, né? Só para o destinatário específico. Tipo um e-mail, por exemplo. Você endereça aquele e-mail e é transmitido só para aquele destinatário, né? Um exemplo. É o hub direcionado para cada destinatário. Um exemplo de hub. No caso, os gateway. No caso, qual seria a principal função de um gateway, né? Então, é um dispositivo que roteia o tráfego da rede local para os dispositivos em redes remotas, em um ambiente domiciliar ou de uma pequena empresa, no caso. Um gateway padrão é frequentemente usado para conectar a rede local à internet, que é geralmente um roteador, mantém uma tabela de roteamento, no caso. No caso, exemplos de gateway pode ser os routers ou roteadores, no caso, né? Os firewalls, já que ambos servem de intermediários entre o utilizador e rede. No caso, isso seria um gateway. No caso, ele seria bem mais seguro também. Ele consegue proteger mais o usuário de um ataque, de um possível ataque.
Em geral, o computador roteador que fica entre as duas redes, como já foi falado, né? Ele permite a passagem de dados entre o computador celular, notebook, tablet e todas as informações que estão guardadas em servidores da internet. No caso, isso seria uma porta de ligação de rede interna ou uma rede externa. Aliás, uma de interna a uma rede externa, né? Tem uma rede interna e se conecta a uma rede externa. Exemplo de getter. Aí. Então, o getter transmite para os servidores e os servidores transmitem para os roteadores que transmite para os usuários. No caso, os getters podem ser instalados policiais que controlam a segurança dos dados que chegam até os usuários da internet, que são enviados para a internet. Um exemplo desses guardas são os firewalls, que protegem seu computador de ataques a invasões de hackers e pode tentar roubar suas informações e dados. Os bridges. Qual a função de um bridge na realidade? São equipamentos que possuem capacidade de segmentação a uma rede local em várias sub-redes. Com isso, consegue diminuir o fluxo de dados, no caso o tráfego, né? Consegue diminuir o fluxo de dados, no caso, né? Então, qual seria a função de um bridge? Ele trata-se de um equipamento simples que funciona como uma ponte. No caso, o próprio nome já fala, bridge, que traduzindo é ponte. Funciona como uma ponte, literalmente transformando a fibra ótica em cabo de rede. Então recebe dados da fibra ótica, no caso, ainda vai ser falado ainda na frente da fibra ótica, mas como ele é uma ligação que converte outro padrão e envia através de cabo de rede para o roteador. No caso, ele tem essa interligação. No caso, ele serve para conectar duas redes distintas, permitindo comunicações entre elas. Pode ser um dispositivo dedicado ou então um PC com duas placas de rede, configurando para executar esta função. Um exemplo dos bridges. Para que a ponte funcione, ele precisa rodar o mesmo protocolo de comunicação. Então tem que ser o mesmo protocolo, o mesmo IP. Repetidores, na realidade, o que seriam esses repetidores? No caso, ele é um aparelho que o alcance da internet sem fio, no caso em casa, escritório, hotéis, que a distância é muito longa, esse repetidor tem a função de captar o sinal do Wi-Fi, no caso, que vem do seu roteador. Em seguida, ele realiza a transmissão do mesmo sinal para as áreas que não eram alcançadas. Por caso, se uma internet está perdendo velocidade, o repetidor ele soluciona esse problema. Ele capta o sinal do roteador e transmite para o aparelho, por exemplo, que está longe, não consegue pegar no roteador, aí tem esse repetidor para melhorar. Um ponto negativo do repetidor seria o fato que esse tipo de dispositivo prejudica o desempenho da rede. Por usar o sinal Wi-Fi para se comunicar com o roteador e com aparelhos conectados, o repetidor acaba dividindo a banda pela metade. No caso, ele pega a metade e manda para o usuário. Não é tão eficaz na realidade. No caso, ele pega no caso dois nós, sinal entre dois nós de uma rede para aumentar seu alcance, mas ele manda, no caso, a qualidade não é muito boa, mas já melhora porque a distância que era longe do roteador não pegava o sinal de internet, agora está pegando, justamente por causa do repetidor.
Um exemplo de repetidor. Aí um exemplo básico. Roteador lá no térreo e precisa lá no terceiro andar. Coloca um repetidor para pegar o sinal. Proxy. No caso, o que é um proxy? É uma solução de TI que funciona como um intermediário entre os dispositivos do usuário e serviços de internet. Ele no caso, ele direciona o tráfego de cada aparelho por uma rota específica a partir das configurações do usuário. No caso, como usar um proxy? Vamos já ver mais na frente. Como o Rafa falado, ele recebe as requisições de usuários que passa para frente, dessa forma alterando o remetente à mensagem com o objetivo de filtrar o conteúdo ou enviar dados anonimamente. No caso, ele serve como um servidor intermediário. O proxy, usuário, remete para o proxy e o resultado. Só falar um pouco mais sobre o proxy. Vou falar mais um pouco sobre o proxy. No caso, qual seria a diferença entre o proxy e o IP? As pessoas falam que seria a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. O proxy, no caso, ele é um serviço que age intermediário entre o usuário e a internet. Recebe, repassa todas as informações das suas requisições do site que você está acessando. O IP registra nessas páginas acessadas. No caso, o proxy, ele não faz isso, ele não registra, ele só transmite. Cabos de rede, no caso, as ligações que conectam o computador ao roteador, por exemplo, seria um cabo de rede. O cabo de rede, no caso, é usado para ligação entre computadores e dispositivos de uma rede. No caso, o coaxial, caracterizado pela presença de um único fio metálico condutor de sinais eletrônicos. O cabo coaxial é utilizado tanto para o sinal de ligações e dados via internet quanto para transmissões de sinais televisivos. Usam corrente elétrica para transmitir os dados. No caso, a gente vai ver um exemplo mais na frente, bem mais avançado, com velocidade bem maior, que já nesse caso ele não usa corrente elétrica para a transmissão de dados, né? É bem mais eficaz. Exemplo, um par traçado. Em redes internas, eles podem atingir velocidades de 10 megabits a 10 Gbps. São mais flexíveis que os cabos coaxiais e mais populares que os cabos de fibra ótica. Usa corrente elétrica para transmitir os dados. Par traçado, J5. No caso, eu tinha comentado, né? Fibra ótica, por exemplo. No caso, o que seria uma internet fibra ótica? É um meio de transmissão que permite o tráfego de dados com altíssima velocidade de dados por fibra ótica. Pode ser até 1 milhão de vezes maior que o cabo metálico coaxial. No caso, 1 milhão de vezes maior. Imagina tanto de tráfegos que é transmitido ao mesmo tempo e com mais velocidade e com mais eficácia e de qualidade. Conhecido pela sua alta capacidade de enviar e receber informações, os cabos de fibra ótica possuem um núcleo constituído de fibra sílica ou vidro, utilizando o sinal de luz. Eles podem manter um pacote de dados trafegando em alta velocidade por longas distâncias, sem a necessidade de repetidores e ampliadores de sinal. Simplesmente um cabo chega, conecta ao seu roteador, já dá uma velocidade excelente. Não é exemplo como é que eles captam. Tem um cabo, é uma fibra ótica, no caso é uma luz, né? No caso, qual seria a maior, uma das vantagens da fibra ótica? Maior capacidade de transmissão. A velocidade de transmissão na fibra ótica é mais rápida que nas conexões por fio de cobre, com velocidade que pode chegar até
terabytes, no caso do coaxial, chega a megabits. Menor degradação de sinal, menor latência, imunidade a interferências eletromagnéticas, não tem interferência na rádio, por exemplo, facilidade de instalação. Que muda, por exemplo, da fibra ótica para as internets tradicionais, por exemplo, é exatamente a qualidade e a velocidade de conexão. Além disso, a estabilidade de sinal é um fator que se destaca, pois a fibra ótica não utiliza energia e evita qualquer tipo de interferência. No caso, ela não é mais com corrente elétrica. Então, a interferência é quase zero. No caso, qual seria a relação entre a fibra ótica e a internet? A grande vantagem que toma o uso da fibra ótica atraente para conexões e fatos que essa tecnologia vem a nos proporcionar é que a internet seja distribuída sem oscilações e falhas de sinais. Então, as melhores coisas que foi criada. Wireless. No caso, wireless quer dizer rede sem fio. Qualquer espécie de conexão sem cabo que tem finalidade de troca de informações é chamado de wireless, tipo Bluetooth, infravermelho e Wi-Fi, por exemplo. Isso é chamado de wireless. Ainda usa muitos Bluetooth, o infravermelho já está quase extinto, é usado mais em a diferença do infravermelho que é hackeável, né? O Bluetooth já é bem mais vulnerável, mas ainda o Wi-Fi é vulnerável, precisa de uma atenção maior para esse tipo de rede, né? Aí, o wireless conecta o aparelho e é transmitido para várias pessoas ao mesmo tempo, sem fio, sem aquele tanto de fio, só pela Wi-Fi. O Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia, por exemplo, de comunicação sem fio, desenvolvida pela empresa de telecomunicações Ericsson, que foi criada em 1994, uma grande invenção naquela época. Que ela permite a troca de dados e arquivos em celulares, scanner, fone de ouvido, rápida e segura. Só que uma desvantagem grande é que o Bluetooth, no caso, é usado em pouco espaço. Já mais de 15 metros, por exemplo, é complicada a conexão entre os aparelhos, né? Já fica fraco, porque tem um bloqueio, tem a interferência. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que os computadores, smartphones e tablets e afins troquem dados entre si. Já foi falado, né? O caso é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos desde que esteja próximo. Eu tinha falado, tem que estar próximo para ter uma conexão. A transmissão de dados é feita por meio de radiofrequência, permitindo que o dispositivo detecte outro independente de suas posições, sem necessidade apenas que ambos estejam dentro de limite de proximidade. É próximo, a conexão é feita. Um exemplo, com a conexão de vários aparelhos. O IMAX. O que é a tecnologia IMAX, por exemplo? Foi definido pela IMAX Forum como uma tecnologia sem fio, que possibilita uma alternativa de conexão a cabo, ou DSL. Portanto, tenta oferecer acesso mais barato à banda larga para a última milha, ou seja, o usuário final. O usuário que está lá na fazenda, lá, tenta conectar essa tecnologia mais barata, né?
Qual a diferença do Wi-Fi e do WiMAX, por exemplo? A principal diferença entre as duas é sua cobertura. O Wi-Fi cobre uma área restrita de alguns metros, por exemplo, o WiMAX não, pode alcançar até 50 km, ou seja, uma distância muito grande. Como eu falei, do interior a uma fazenda de 50 km do interior, ela consegue buscar esse usuário. Por isso, quando for usar, a diferença do WiMAX para o Wi-Fi, por exemplo, é que ela consegue se conectar a uma distância bem maior, né? Chegar ao cliente final. O WiMAX é uma tecnologia de acesso sem fio, no caso wireless, que oferece acesso à banda larga. Grande distância que varia de 6 a 9 km, pode chegar até 50 km, similar a telefônica celular, onde a cobertura é implantada de formato de células, desde modo é possível a transmissão à estação de rede local, como por exemplo uma rede Wi-Fi ou até mesmo diretamente para um dispositivo de usuários. O padrão deles, um exemplo, a central, aí tem as torres e chega ao cliente final. Leaf. Leaf é um termo em inglês LED Fidelity, é uma tecnologia que emprega luz para transmitir dados em alta velocidade, diferente de Wi-Fi que usa ondas de rádio. Leaf usa lâmpadas de LED para transmissão de informações. Ou seja, é obrigado a ter luz no ambiente, essa tecnologia, para conseguir acesso à internet. Tecnologia Visible Light Communication funciona com o piscado das lâmpadas, a famosa frequência, onde são ligadas e desligadas as lâmpadas em períodos de nanosegundos, o que forma imperceptível aos olhos e ouvidos humanos. Por exemplo, tem a central, o servidor, manda direto para os leads, as lâmpadas e conecta ao smartphones e computadores. Caso, qual seria a desvantagem da tecnologia Leaf? Só as ondas de luz não podem penetrar paredes. No caso, quer dizer, se tiver uma luz no ambiente, ela não consegue conectar fora desse ambiente. Que no caso, alcança a diminuir da cômoda de sua casa ou o escritório, ou a bibliotecas, no caso. No caso, para funcionar esse tipo de tecnologia, tem que ser no ambiente que tenha lâmpadas. Se for para sair desse ambiente, já não consegue se conectar. Mas qual a vantagem no caso? Seria a vantagem apta de uso em áreas sensíveis a ondas eletromagnéticas, como os cabines de aeronaves, hospitais, usinas nucleares, pois obviamente não possuem ondas eletromagnéticas. O espectro da luz visível é 10.000 vezes maior que todo aspecto de radiofrequência, uma vantagem boa. Vantagem em relação às hacks, pois seu Wi-Fi está visível fora do ambiente, em casa ou no escritório. Já o Leaf não consegue atravessar paredes em que não tem rede dentro dos ambientes, ou seja, os hackers não conseguem se conectar, porque fica num lugar mais restrito, né? Desvantagem, tem que ser só no cômodo, não atravessa paredes. Um exemplo. Conexões de telefonia móveis. 1G. Primeira geração de redes móveis surgiu na década de 80 com a tecnologia AMPS, Advanced Mobile Phone System. Era totalmente analógico, suscetível a interferências. Seu sinal era interceptado com facilidade, bastava alguém sintonizar na mesma frequência que seu celular trabalhava para escutar sua conversa.
2G. Com as redes 2G houve uma troca de analógico para digital. Com o sinal não era mais analógico, era possível agora ser codificado. Existe um IP para isso. 3G. Com o advento da tecnologia 3G, novos serviços foram desenvolvidos. Passou a ser possível a realização de videoconferências, download de vídeos, jogos interativos e voz sobre IP. Tudo isso na tela do seu celular e tablet. É mais fácil e velocidade bem maior. Os dois padrões que competem pelo mercado de 4G hoje são o WiMAX, com a versão 802.16 megabits e o LTE Advanced Tem Evolution. O 4G vai se aproximar à internet fixa com relação à velocidade bem maior. A tecnologia LTE permite que a velocidade superior a 200 megabits sejam atingidas. A empresa Ericsson, por exemplo, conseguiu taxas acima de 150 megabits. Essas taxas já atendem os requisitos exigidos pela ITU. A evolução da 1G, que era voz analógica, caso ligações. 2G, voz digital, usada pelos tablets, computadores, mensagem de texto. 3G já seria integração de voz e internet móvel. Já fazer a junção dos dois. 4G, alta capacidade de dados multimídia. E a 5G, flexibilidade, aplicações de inovações, densidade, altíssima velocidade. No caso, a fibra ótica chegou a esse nível já, né? Internet, rede mundial de computadores baseada em conjunto de protocolos TCP e IP. No caso que liga todos esses dados que a gente já mencionou. Sem a internet não era possível ter essa tecnologia. Protocolo de internet, que é IP. O que seria um IP? Responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Qualquer site que você entra tem um endereço de IP. Então todo site que é usado dentro da internet tem endereço de IP. IP4 significa protocolo versão 4 de protocolo. A tecnologia que permite que nossos aparelhos se conectem na internet, seja qual for o tipo de gadget. Pode ser PC, Mac, smartphones ou outros aparelhos. P6, no caso, seria a sexta revisão dos protocolos da internet. É o sucessor natural do P4. Essencialmente, ele faz a mesma coisa que as outras tecnologias desse tipo, mas em 128 bits. A evolução do 4 geração para a sexta, bem mais segura, que é uma de 32 bits. A sexta já vai para 128 bits, velocidade bem maior. Falar um pouco mais de inovações de redes. No mercado de redes, rede definida por software SDN. Seria essa rede definida por software RDS. SDN varia de rede tradicional nas seguintes maneiras. O RDS comunica com os aplicativos por meio da interface de programação de aplicativos, API, enquanto as redes tradicionais o fazem por meio de O RDS permite que os usuários controlem os recursos de nível virtual por meio de planos de controle, enquanto a rede tradicional depende de infraestrutura física, como roteadores e switches. RDS tem a capacidade de virtualizar toda a rede em comparação com a rede convencional. Rede definida por software. Tecnologia multi-cloud. Seria a nuvem híbrida, varia de tecnologias de nuvem múltipla das seguintes maneiras. Não seria mais uma rede física, seria uma rede de nuvens, conectada na internet em nuvens. É uma combinação de nuvem privada e pública, enquanto a tecnologia multinuvem é uma combinação de várias nuvens públicas e privadas. Com os componentes de uma nuvem híbrida funcionam juntos, fazendo com que os dados e processos se misturem. Em uma situação de várias nuvens, o uso permanece no silo da nuvem. O modelo de nuvem híbrida é de fato um modelo de nuvem múltipla, mas não podemos chamar de modelo de nuvem múltipla de modelo de nuvem híbrida. Tem diferença.
Então essa foi a minha apresentação do estágio supervisionado, falando sobre as inovações de redes internet e quais foram as evoluções desde a criação da rede de telefonia até hoje a fibra ótica e a rede de nuvem, né? As tecnologias multiclouds. É isso, meu nome é Antônio Nazaré, apresentei o trabalho, fala sobre palestra, aliás, eu dei uma palestra falando sobre as redes e inovações. Obrigado.